Essa noite é uma noite muito especial para o nosso coração, porque temos a oportunidade de chegarmos diante daquele que vive e reina. E talvez você diga assim: mas pastor, o que tem de diferente no culto? Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: todas as vezes que você pode render o seu coração diante do Senhor, é uma noite especial. Se você estiver na sua casa, no seu quarto, rendido com o seu coração diante do Senhor, aquele lugar e aquela noite será uma noite especial, porque quando nós nos rendemos diante do Senhor, nós estamos declarando: Senhor, em Tuas mãos nós colocamos as nossas mãos, as nossas vidas, o nosso coração, e assim Ele se manifesta com o seu poder e a sua glória sobre nós, em nome de Jesus. O Senhor trouxe o Salmo 141 ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 141, um salmo muito interessante, e irmãos, é muito oportuno quando nós temos a oportunidade de sermos surpreendidos pelo Senhor. Fala assim: ser surpreendido pelo Senhor é uma oportunidade de depender somente dEle. Porque, irmãos, eu não tive tempo de preparar a mensagem. Geralmente eu escrevo a mensagem, eu faço apresentações, eu gosto de fazer isso, foi algo que Deus sempre falou no meu coração: seja zeloso em preparar a mensagem. E eu falei: Senhor, agora eu preciso do seu auxílio, Senhor, me ajuda, porque eu tenho agora a noite para pregar, e eu preciso trazer uma palavra do teu coração para o coração da igreja. Irmãos, quando eu me deparei com esse salmo, eu falei: não, ele é para hoje. Ele é para hoje, nós precisamos ouvir essa palavra, porque ela é para o seu coração e para o meu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? O Salmo 141 diz assim a palavra do Senhor: Senhor, a Ti clamo, dá-te depressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando Te invoco, suba a Tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. E por favor, pule para o versículo 8: pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em Ti confio, não desampares a minha alma. Amém? Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. Nós dependemos agora do Teu Santo Espírito para nos instruir através da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito que convence, Deus, venha nos falar nessa noite, Deus. E que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir a Tua doce voz. E assim, Deus, confrontados pelo Teu amor e pelo Teu poder, nós saiamos daqui, Senhor, com as nossas almas rendidas aos Teus pés, Deus. Porque não há melhor lugar para estar do que estar no lugar onde o Senhor se manifesta, onde o Senhor fala conosco, onde a nossa alma se rende, Deus, porque quando ela se rende, nós estamos totalmente rendidos a Ti, em nome de Jesus, amém. Muito interessante, porque este Salmo 141 é, na verdade, uma oração que o salmista apresenta diante do Senhor. O salmista, ele para no final da tarde, ali na hora da tarde, na oração vespertina, ou seja, já havia passado todo o dia, a manhã já tinha ido, a tarde já tinha ido, e ele estava naquele momento entre o final da tarde e o começo da noite, e ele para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor. É um tempo onde ele olha todo o dia dele, e ele para diante do Senhor, e ele começa a suplicar ao Senhor a respeito da sua vida, a respeito das suas necessidades. Quando nós olhamos para o Salmo 141, ele está dividido da seguinte forma: os versículos 1 e versículos 2, os dois primeiros versículos, é um pedido de ajuda do Senhor. Ele diz assim: Senhor, eu clamo a Ti, eu clamo a Ti. Queridos, muitas vezes nós não temos outro lugar para estar do que no lugar de clamar a ajuda de Deus, porque Ele é o nosso ajudador, porque Ele é o nosso auxílio, porque Ele é a nossa torre forte, porque Ele é o castelo forte que nos protege, e por isso nós podemos clamar a Ele. Nos versículos 3 e 4, então ele passa a pedir ajuda divina para evitar o pecado. Agora o pedido dele sai somente da ajuda para o dia, ou ajuda específica para as necessidades, e agora ele entra num clamor específico pela sua vida: Senhor, eu não quero
viver em pecado. Me livra do pecado, me tira da condição que me leva a pecar contra ti, me tira da condição onde eu estou vivendo em práticas que ofendem a sua santidade. Os versículos de 5 a 7, então agora ele começa a apresentar diante do Senhor um pedido de Senhor para o castigo daqueles que são maus, daqueles que estão fora da vontade do Senhor, dos perversos, dos malfeitores, e ele termina então do versículo 8 até o versículo 10, pedindo por proteção contra os inimigos. Quando eu estava orando e pensando e meditando nesse salmo, uma das coisas que veio muito forte ao meu coração é ser uma oração vespertina. Irmãos, algumas pessoas falam que o melhor horário de orar é pela manhã, amém? Outros falam que o melhor horário para orar é à noite. Outros falam que é orar à tarde. A Bíblia diz assim, orai sem cessar, então não importa o horário, amém, irmãos? Importa que nós estejamos orando. Mas o que me chamou a atenção na oração vespertina? Nesse momento da oração dele. Irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo os nossos dias, amém? Caminhando a nossa história, a nossa jornada sobre a face da terra. E em alguns momentos, quando nós olhamos para a nossa jornada, nós olhamos e identificamos claramente, eu preciso de ajuda nesse tempo. Já se passou algum tempo da jornada, mas nesse momento eu preciso do auxílio e da ajuda do Senhor. Neste tempo eu preciso da intervenção divina do Senhor no meu coração, para que eu possa viver segundo a vontade dEle, para que eu não me desvie daquilo que é a vontade do Senhor. Então o que me chamou a atenção de ser uma oração vespertina, é a mesma coisa de falar que muitas vezes nós precisamos, ao longo da jornada da nossa vida, reconhecer que nós precisamos do auxílio do Senhor, que nós precisamos da intervenção do Senhor, que nós precisamos da proteção do Senhor contra os inimigos, mas acima de tudo, que nós precisamos do auxílio e da ajuda do Senhor para guardar o nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Muito provavelmente ele ainda teria a noite para viver, mas ele para e reconhece, Senhor, até aqui a tua mão esteve sobre mim, mas agora eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua proteção. Muito provavelmente as circunstâncias e as adversidades estavam cercando o coração do salmista, por isso ele para no final da tarde e diz, Senhor, até aqui eu caminhei, mas de agora em diante eu preciso do teu auxílio, da sua intervenção, eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua proteção. Amém? Muito interessante também nós olharmos para a consciência do salmista. Irmãos, nós precisamos compreender algumas coisas. Enquanto nós olhamos para a Bíblia, e nós temos um privilégio, amém? A Bíblia já está escrita, glória a Deus por isso, amém? Fernando, estou feliz de te ver aqui, querido, glória a Deus, Deus é tremendo, amém? Deus tem as nossas vidas nas suas mãos e Ele sustenta. Em tempo de adversidade, Ele é aquele que nos auxilia. Em tempo de angústia, é o Deus do nosso clamor. E nós louvamos a Deus porque você está aqui, Fernando. Feliz demais de te ver aqui, querido, em nome de Jesus. Se você não sabe, o Fernando teve um infarto, mas a mão do Senhor esteve sobre ele. Ele está aqui conosco nessa noite. Glorifica o Senhor comigo, aplauda Ele, em nome de Jesus, amém? O salmista, queridos, naquele momento estava vivendo a história do Senhor. Diferentemente de nós que podemos agora receber uma Bíblia que revela tudo de Deus, o salmista naquele tempo e naquele momento dependia da revelação de quem Deus era na vida dele. E agora ele olha para o Senhor dizendo assim, Senhor, eu clamo a Ti. E no versículo 2 ele diz assim, suba à Tua presença a minha oração. Olha o que ele está dizendo, Senhor, recebe a minha oração, mas olha o que ele diz mais, como incenso. Queridos, naquele momento o livro de Apocalipse não estava sendo escrito, amém? Sim ou não? O salmista estava vivendo o relacionamento dele com o Senhor. O relacionamento da revelação de quem Deus é, como aquele que te auxilia, que te cuida, que te protege, que está com você, mas lá no livro de Apocalipse, no livro da revelação das últimas coisas, então algo se é apresentado a nós. Nós vamos olhar agora Apocalipse capítulo 5, versículo 8, porque ele diz assim, Senhor, que as minhas orações sejam levadas diante de Ti, como um incenso, e Apocalipse 5,8 diz,
quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Então, quando o Senhor, o Cordeiro, pegou o livro, os 4 seres viventes se prostram, os 24 anciãos se prostram, mas um deles tinha nas suas mãos uma harpa, e na mão dos demais taças de ouro, como incenso, que é a oração do salmista, estava depositada naquelas taças de ouro. A oração dele não ficou sem resposta. A oração dos santos, ela é eficaz em tudo aquilo que ela pede. Por quê? Porque no próprio céu, o Senhor as recebe como taças de ouro. Quando você ora como um homem santo e uma mulher santa, Ele mesmo recolhe aquelas orações, e aquelas taças vão sendo cheias das orações. Enquanto mais nós orarmos, mais taças de ouro estarão sendo recolhidas e apresentadas diante do Senhor. Quanto mais nós dependemos do Senhor e apresentarmos o nosso coração em oração ao Senhor, mais taças de ouro serão colocadas diante daquele que vive e reina. Então o salmista tinha uma consciência: as minhas orações são respondidas, porque lá nas regiões celestiais, elas são recolhidas pelo Senhor. Você consegue entender isso? Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós nos rendemos ao Senhor em oração, o que nós estamos fazendo é dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso da Sua intervenção. E talvez você fale assim: mas pastor Marcelo, Deus não sabe que eu preciso. Queridos, Deus sabe todas as coisas, Ele é onipotente, onipresente. Nós cantamos, louvamos e declaramos isso. Mas o que o Senhor espera e deseja é a confissão dos nossos lábios, dessa dependência. Por quê? Porque quando confessamos com os nossos lábios, ali Ele recolhe essa confissão como uma declaração de dependência e de submissão, de necessidade de auxílio, de necessidade de socorro do Senhor em nosso favor. Por isso ele tinha uma consciência. Mas é interessante porque ele diz que tinham taças de ouro, amém, irmãos? Que eram preenchidas, e elas estavam cheias das orações dos santos, mas diz também que tinha uma harpa, amém? Por isso que o louvor liberta. Por isso que a adoração a Deus liberta. Por isso que a adoração e o louvor muda a atmosfera da sua vida. Sabe, queridos, você às vezes está passando por lutas e dificuldades, em vez de você ficar olhando para elas e ficar se lamuriando, ficar ali, falando sobre aquilo, ficar ali, mas muitas vezes até ruminando aquela situação, eu quero te dar uma dica: abra o seu coração e comece a louvar ao Senhor, comece a exaltar o nome santo do Senhor, comece a declarar o amor de Deus, comece a louvar, a exaltar e a adorar ao Senhor. Por quê? Porque a adoração muda a atmosfera da sua vida. A adoração muda a realidade, e o salmista tinha essa consciência. Por isso ele ora ao Senhor e diz: Senhor, receba a minha oração como um incenso. E ali estavam sendo recolhidas aquelas orações e enchendo taças de ouro, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Ele diz mais: e seja o erguer das minhas mãos. Queridos, quando nós erguemos as mãos ao Senhor, nós declaramos: Senhor, a Ti nós rendemos todo o nosso ser. O erguer as mãos diante do Senhor é dizer: Senhor, eu entrego o controle da minha vida nas Tuas mãos. Eu entrego tudo que eu tenho nas Tuas mãos. O erguer das suas mãos significa que você tira a mão do seu problema e eleva para aquele que tem a solução do seu problema. Quando você levanta as suas mãos, você declara que você não quer mais andar segundo o que você deseja, mas que você espera o auxílio daquele que vive e reina e que é a resposta para a sua vida. Mas quando nós chegamos então no versículo 4, o salmista faz uma série de declarações, que foi o que Deus começou a confrontar o meu coração. E ele começa dizendo assim:
não permita que o meu coração se incline para o mal. Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz que o coração do rei está nas mãos e ele inclina para onde ele quer. Aonde está o seu coração? O seu coração está nas suas mãos? As suas mãos naturais que nos levam às más práticas? Ou o nosso coração está nas mãos do Senhor e Ele com a sua mão inclina o nosso coração para o bem? A oração do salmista é: Senhor, toma o meu coração nas tuas mãos, para que eu não vá na minha natureza, na minha maneira de viver, na minha forma natural de viver, que eu não me incline para o mal. Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz que não há um só homem sequer que não careça da graça de Deus. Por quê? Porque nós nos tornamos pecadores, e a inclinação natural do nosso coração é para o mal. Por isso precisamos da graça, por isso precisamos do Senhor, por isso precisamos do auxílio do Senhor, por isso precisamos entender e compreender que é na medida que eu me aproximo do Senhor que eu me afasto do mal. É na medida em que as minhas práticas começam a refletir o amor de Deus, a minha dependência do Senhor, e eu começo a buscar o Senhor para entender como eu deixo a minha vida cada vez mais próxima do padrão de Deus, que eu começo a me afastar do Senhor. Por quê? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então não há como você dizer para mim assim: pastor, mas foi só um pecado. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o pecado faz separação entre o homem e Deus. Nós precisamos estar livres do pecado. Por isso que Jesus Cristo subiu naquela cruz, e pelo poder que há no nome santo do Senhor Jesus, nós somos purificados pelo sangue de Jesus e somos livres do pecado. E mais, o Senhor Jesus disse: eu vos libertei da força do pecado. Ou seja, aquilo que naturalmente nos impulsiona para o pecado, Jesus Cristo já venceu por nós, e nós temos o poder de vencer a força do pecado nas nossas vidas. Mas nós precisamos entender isso. Isso que o salmista entendeu, quando ele pede ao Senhor: Senhor, não permitas que o meu coração se incline para o mal. Irmãos, quando nós não observamos as leis do Senhor, quando nós não observamos a palavra do Senhor, quando nós começamos a viver distante de Deus. Pastor, o que significa viver distante de Deus? Meus irmãos, quantas vezes você lê a Bíblia na semana? Ô pastor, estava lendo domingo? Nós estamos lendo a Bíblia aqui, irmãos, é verdade. Mas será que só o domingo é suficiente? Como é que vai ser na quarta-feira? Quantas coisas já não aconteceram na segunda, na terça e na quarta? E aí você, rapaz, tem um livro lá em casa tão bom, chamado Bíblia, vou ler a Bíblia, deixa eu ver se ela abre aqui, né? O pastor Stanley que conta essa história, um homem abriu a Bíblia, né? Assim, Deus fala comigo na Bíblia, né? E ele abriu o céu assim: Judas foi e se enforcou. Ele falou: não é bem essa passagem que eu preciso ler essa tarde. E aí ele pega e abre de novo e diz assim: vai tu e faz o mesmo. Não. Sabe, queridos, a Bíblia não pode ser um amuleto para o crente. Eu posso repetir isso, irmãos? Vocês não ficam tristes comigo, por favor? A Bíblia não pode ser um amuleto. A Bíblia tem que ser uma ferramenta de vida para mim e para você. A Bíblia tem que ser uma fonte de vida para mim e para você. Não pode ser apenas um aplicativo no nosso celular que nos ajuda a ler um versículo. Ela precisa ser a fonte de inspiração para o nosso viver. A vida devocional é o que tira o nosso coração da inclinação do mal. Por quê? Porque quando eu passo a ter uma vida de inclinação à palavra de Deus, naturalmente a minha vida se afasta do mal. Por isso o salmista diz isso: não permitas que o meu coração se incline para o mal. Mas ele aprofunda quando ele diz assim: para a prática da perversidade. Irmãos, isso aqui é muito, muito forte, porque a nossa carne, o nosso homem natural se inclina para a perversidade. A nossa condição natural é uma condição natural pecaminosa. O salmista diz assim: eu fui concebido em pecado.
Sabe o que significa isso, queridos? Que por mais que nós não queiramos, por mais que o desejo do nosso coração seja agradar ao Senhor, se nós não alimentarmos o Espírito, naturalmente nós vamos para o mal. Por quê, queridos? Porque o mal reside na carne do homem. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu olho para mim e eu me espanto comigo mesmo. Porque muitas vezes a gente quer fazer o bem, irmãos, mas a gente não consegue. O apóstolo Paulo vem e diz assim: aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que faço é o que eu não quero. Porque nós lutamos contra uma força que opera na nossa carne e que nos impulsiona para a perversidade. Outro dia eu estava no carro, Cris, vou contar essa, tá bom, meu irmão? Estávamos no carro. Eu quero dar esse exemplo, irmãos, porque vocês precisam entender que a vida é prática. A vida não é assim, nós estamos numa boa, não, nós estamos na terra, irmãos, estamos aqui, andando aqui. Eu saindo de casa, irmãos, eu moro ali no final da Moreiras, é uma coisa para entrar ali, irmãos, é difícil de entrar ali. E de repente, eu consegui embicar o carro, e aí vem um outro rapaz, mas assim, veio em cima de mim. Irmãos, fui tomado por uma ira, irmãos. E aí eu saí com o carro, né, e a Cris, irmãos, mulher é tremendo, né, irmãos? Mulher é uma coisa especial. E ela falou assim: Celo, é o jeito que ela me chama no carinhoso, amém, irmãos? Quando complica é Marcelo, amém? Celo, só falou isso, irmãos. Só que a perversidade já tinha tomado o meu coração. Não aguentei, irmãos, eu saí e já dei uma fechada no cara. E daqui a pouco estamos os dois se fechando. Irmãos, eu estou falando isso para vocês porque nós andamos cercados pelo mal, e quando nós não vigiamos, a palavra diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando eu me vejo, eu estava fechando o homem me fechando, e quase que nós dois batemos no outro carro. Sabe, irmãos, orem pelo seu pastor no trânsito, amém, irmãos, em nome de Jesus. E a Cris sabe que eu sou calmo, que eu não sou de fazer isso, não, irmãos, mas aquele dia, eu não sei, meu coração se inclinou para o mal. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. O que o salmista está declarando diante do Senhor é isso. Porque muitas vezes o dia vai transcorrendo, as lutas vão se avolumando, as situações vão nos cercando. Às vezes, situações que nós nem mesmo imaginamos, nem esperamos, mas de repente ela bate à nossa porta, e você está ali com aquela agitação da sua alma, gritando, dizendo assim: puxa vida, mas isso, e aí vem mais um abençoado com um gol para te perturbar na saída da sua casa, e aí você está ali, irmãos. E sabe, nós não entendemos isso, que na oração vespertina, ou seja, o transcorrer do dia já se passou, mas naquele momento, naquele instante, você precisa do auxílio do Senhor para você não cair em pecado, para você não errar, para você não se desviar da vontade do Senhor, para deixar o abençoado ir embora e você glorificar a Deus, porque ele já foi embora. Mas muitas vezes nós agimos no ímpeto da nossa carne, e o ímpeto da nossa carne é a perversidade, é o mal. É muitas vezes responder com a nossa autojustiça. Eu vou sair na frente dele, eu vou passar ele, ele vai ficar para trás, e quase que os dois batem o carro. Sabe, queridos, que nós possamos ter a ousadia de orar assim ao Senhor hoje: Senhor, venha ao meu auxílio, e não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade. Mas ele continua dizendo: na companhia de homens que são malfeitores. E aqui o Senhor falou muito forte ao meu coração, quando ele diz assim: as más companhias corrompem o caráter. Com quem você tem andado? Quem tem sido o seu conselheiro? Com quem você tem sentado à mesa?
Queridos, Deus tem falado muito ao meu coração sobre a mesa, porque o salmista diz assim: perante os meus inimigos o Senhor põe uma mesa, ou seja, no lugar aonde os teus inimigos estão, o Senhor te põe uma mesa, porque ali você será alimentado, sem medo, sem preocupação, sem ser atingido, sem ser afligido. Mas nós precisamos entender isso. Em que mesa estamos sentando? Na mesa que o Senhor preparou para nós, ou se nós estamos sentando na mesa da roda dos escarnecedores. Muitas pessoas estão se perdendo, porque não observam quem tem sido seus conselheiros. Aonde você tem se sentado? Com quem você tem se sentado? E Deus falou isso ao meu coração: as más companhias é que corrompem o caráter. Geralmente nós gostamos de usar esse versículo para os jovens, né, jovens? Cadê os jovens aqui? Faz assim comigo. Nós já estamos cansados de ouvir isso como jovem, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muito, eu não quero ser grosseira, meus irmãos. Eu vou chamar de ancião, só por uma questão de educação, tudo bem? Mas quem quiser apropriar de velho, fica à vontade, amém? Tem muito ancião se sentando na roda dos escarnecedores, compartilhando e em comunhão com coisas que não agradam ao Senhor, com conversas que ofendem a santidade do Espírito Santo que habita dentro de você, e você está sentado ali achando que é somente um encontro social. Eu quero dizer uma coisa para você: não é um encontro social, mas é uma mesa preparada pelo seu inimigo para os seus inimigos, e você está em comunhão com eles. Por isso o salmista diz: não inclina o meu coração para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. Mas ele vai um pouco mais profundo, quando ele diz assim: e não coma eu das suas iguarias. Irmãos, isso é profundo demais, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos um exemplo contraditório a isso. Quando nós olhamos para Daniel era um jovem, inteligente, formoso, bem preparado, príncipe em Israel, e que estava cativo agora na Babilônia, e ali, cativo naquele lugar, o rei determina que eles comam do manjar que estava na mesa do rei, e Daniel decide no seu coração: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. A oração do salmista é a mesma oração de Daniel: que eu não coma das iguarias da terra. Sabe, queridos, algumas iguarias que se comem na presença de malfeitores: a iguaria do adultério, saborosa na boca, mas amarga no seu ventre. A iguaria da mentira, que muitas vezes distorce a verdade, dizendo: não é bem assim, pastor, você não está entendendo. Eu quero dizer uma coisa para você: eu realmente não estou entendendo por que você ainda está nisso. Porque a mentira continua sendo mentira, e o que diz a palavra do Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em nome do Senhor Jesus, que a verdade te liberte das mesas onde você está sentando, e das iguarias que você tem comido. Sabe, queridos, comidas contaminadas, comida que traz prazer para a carne, mas não produz para o espírito. Irmãos, eu sei que talvez alguns de vocês vão procurar o pastor Roberto essa semana. Fique em paz, não tem problema. Existem pessoas comendo porque desejam se tornar homens ricos para serem ricos, e não homens ricos para investir no reino de Deus. E você está se sentando em mesas de negócios que ofendem a santidade do Senhor. Você está sentando em mesas para comer comidas contaminadas e que tiram você do lugar da vontade do Senhor. Deus é o teu sustentador, Deus é o teu auxílio, você não precisa disso. Em nome do Senhor Jesus, pare de comer essa comida.
ela brilha diante dos seus olhos, até parece que você vai alcançar grandes coisas, mas eu quero dizer uma coisa para você: o seu fim neste alimento é tristeza e dor, é solidão e morte, porque não é uma comida que foi preparada por Deus, mas são iguarias dessa terra, guloseimas dessa terra, petiscos dessa terra. Aonde você tem se assentado? Com quem você tem se assentado? Que comida você está comendo? Irmãos, deixa eu ir um pouquinho mais profundo. Eu sei que é forte. Deus tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque Ele fala assim, alimentos contaminados. Mas Ele também diz o seguinte, meus irmãos, quando eu me assento na mesa dos malfeitores, eu me torno cúmplice dos malfeitores. Você entende o que significa isso? Ao invés de você influenciar essas vidas, você se assenta com eles para comer com eles. Ao invés de você entender que o alimento para a sua vida está na palavra do Senhor, que é alimento para a nossa alma, que fortalece o nosso espírito, você tem deixado uma vida de comunhão com o Senhor, de comunhão com a sua palavra, com alimento verdadeiro, porque Jesus disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você tem deixado de se alimentar do pão vivo, para comer iguarias. Iguarias que trazem para você não saciedade, mas tristeza e dor no final. Pastor, e como nós vencemos isso? E como nós podemos alcançar aquilo que não vai alimentar a nossa carne, os nossos desejos pessoais, as nossas vontades pessoais, mas vamos aprender a depender do Senhor. Então, quando nós olhamos para o versículo 8, o Senhor nos dá a resposta, quando Ele diz assim, pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Aleluia. Sabe, queridos, fitar os olhos em Jesus não é simplesmente olhar para Jesus. Eu vou repetir. Fitar os olhos em Jesus não é simplesmente olhar para Jesus. Sabe, queridos, muitos olharam para Jesus e não foram transformados, mas somente aqueles que fitaram os olhos em Jesus receberam a glória que há em Cristo Jesus e foram transformados. Fitar os olhos significa fixar os seus olhos. Você só olha para Jesus. O seu olhar está fito em Jesus, você coloca os seus olhos em Jesus, tudo para você é Jesus, somente Ele tem as palavras de vida eterna, somente Ele tem a resposta, somente Ele é a resposta, somente Ele é o autor e consumador da sua fé, somente Ele é necessário para que você precisa para a sua vida, somente no Senhor. Então os teus olhos estão fitos no Senhor, os teus olhos estão fixados nele, você não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, porque você sabe que aquele que tem tudo o que você precisa é o nome santo de Jesus. Então você fica com seus olhos em Cristo Jesus, o autor, o consumador, aquele que tem a resposta para a sua necessidade, sua vida. Você não olha para a esquerda nem para a direita, por quê? Porque você não pode desviar o seu olhar, porque os teus olhos estão fitos no Senhor, os teus olhos estão fixados naquele que tem a vida e que tem o poder para mudar a sua história, para sustentar a sua história, para mudar a sua sorte, para reescrever a sua história através do amor e do poder dele. Por isso os nossos olhos estão fitos no Senhor, os nossos olhos estão fixados no Senhor, nós não conseguimos desviar os olhos. É como se a glória de Deus brilhasse de forma tão gloriosa na nossa vida, que todas as demais coisas são ofuscadas pela glória de Deus. Aleluia, aleluia. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que assim seja sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, que os teus olhos estejam fitos no Senhor Jesus, e a glória do Senhor Jesus seja tão brilhante, que você não consiga desviar o olhar, que o seu olhar esteja no Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória dessa terra nada é, tudo cai,
em tua presença, ó Deus, formosa é tua presença, Senhor. Você entende o que é isso? O seu louvor será esse. O brilho deste mundo, Senhor, não tem valor. A glória dessa terra não tem valor. Os meus olhos estão fitos na glória do Senhor Jesus, amém? E eu nem inventei a letra, irmãos, consegui cantar a letra certa, glória a Deus por isso. Sabe, estar com os olhos fitos no Senhor significa que os nossos olhos estão fixados nele em todo o tempo. Quando nós estamos com os olhos fixos no Senhor, significa que Deus tem a resposta para a minha empresa. Por quê? Porque foi Ele quem me deu. O Senhor é que tem a resposta para o meu casamento, ou para o meu relacionamento, para o meu namoro, ou para o meu noivado, porque foi Ele quem permitiu com que eu pudesse estar com o meu cônjuge, ou com o meu parceiro, ou com a minha parceira. Ele é quem tem a resposta através da glória, da presença dEle para a minha vida. Então eu não preciso tirar o olho dEle. Eu permaneço com meus olhos fitos em Jesus, e é isso que o salmista diz: Senhor, Senhor Deus, os meus olhos estão fitos em Ti. Mas ele continua declarando: em Ti confio, não desampares a minha alma. Queridos, quando nós olhamos para o Salmo 25, capítulo 15, novamente o salmista declara isso, quando ele vem no capítulo 25, Salmo 25, versículo 15, quando ele diz assim: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Quando eu elevo os meus olhos para o Senhor, Ele mesmo é quem tira os laços, para que eu não pise e para que eu não vacile. O Salmo 123, versículo 2, diz assim para nós: como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Nós fixamos o nosso olhar em Jesus. Nós mantemos o nosso olhar em Jesus, e Ele terá compaixão de nós, Ele nos livrará do laço, Ele trará resposta, Ele será a resposta, a glória da sua presença invadirá o meu coração, e Ele começará a instruir o meu coração a respeito de tudo aquilo que nós precisamos. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser como o salmista, declarando: Senhor, guarda o meu coração. Não permita que o meu coração se incline para o mal. Não permita que eu ande na prática da perversidade com malfeitores. Que eu não ande mais com aqueles que me levam para o engano. Mas assim como Daniel, que eu não coma das iguarias dessa terra, mas me alimente daquele que tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade, todo bom alimento para saciar a minha fome, a fome da minha alma, e que nós possamos nos render ao Senhor, e para isso, que os nossos olhos estejam fixados nele, somente nele, que nós não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, porque somente Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Assim como Pedro disse: para onde iremos, Senhor? Para onde iremos? Se só Tu tem as palavras de vida eterna. Curva sua cabeça por um instante, por favor. Deus, Tu és glorioso demais, Senhor, e nós Te amamos, Deus. E assim como o coral nessa noite louvou o Teu nome, Senhor, declarando os atributos invisíveis deste Deus poderoso, glorioso, grandioso, o Deus que vem ao nosso encontro, o Deus que acalma a nossa alma, o Deus que vem em nosso auxílio, o Deus que nos protege contra os inimigos. Senhor, eu não sei, Pai, o que está se passando na vida dos meus irmãos. Talvez muitos aqui, Senhor, estão sendo atacados, Deus, por inimigos que estão tentando roubar a sua alma, Senhor. A paz da sua alma, a paz que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não pode dar, mas que em Cristo Jesus, o príncipe da paz, nós temos a paz verdadeira. Pai, eu Te peço agora em nome do Senhor Jesus,
Toma a vida dos meus irmãos, toma a vida das minhas irmãs nessa noite, Deus. E assim como o salmista, Deus, que nós possamos encontrar em Ti resposta para aquilo tudo que precisamos, Senhor. Porque com os nossos olhos fitos no Senhor, nós temos resposta. Com os nossos olhos fitos no Senhor, nós encontramos o alimento para a nossa alma. Com os nossos olhos fitos no Senhor, nós recebemos a revelação de quem o Senhor é. E porque o Senhor é o nosso Deus, onipotente, onipresente, aquele que luta as nossas batalhas, que vai adiante de nós, que nos sustenta com a destra do seu poder, nós nos rendemos a Ti, Senhor. E pedimos, Pai, não permita que o nosso coração se incline para o mal. Nos retira, Senhor, da mesa dos malfeitores, Senhor, porque não queremos comer as comidas deles, Deus, mas queremos comer do pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, aquele que é o único que pode saciar verdadeiramente a fome das nossas vidas. E assim, Deus, nós te pedimos, ó Deus, se alguém precisa de auxílio, se algum irmão meu precisa nessa noite, Deus, de renovo no seu coração, que ele seja renovado, Deus, pelo teu amor e pelo teu poder. Pai, se há alguns aqui que precisam de direcionamento, Deus, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha direcionar esses corações. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, que nós possamos estar sendo preparados, Deus, para nos encontrar com o Senhor nas alturas. Por isso, retira as nossas vidas do sistema deste mundo, Senhor. Retira as nossas vidas, Deus, do pensamento deste mundo, Senhor. Nós queremos ter as nossas mentes renovadas em Cristo Jesus, para pensarmos como o nosso Rei pensa, para que a nossa mente esteja elevada nas regiões celestiais. E porque estamos nas regiões celestiais, nós olhamos o mundo de uma outra perspectiva. Nós olhamos para o mundo como aqueles que necessitam da glória de Deus, e que nós podemos levá-los e reconciliá-los com aquele que os amou e que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Deus, vem em nosso auxílio nessa noite, Deus. Se alguém, Senhor Jesus, precisa de auxílio, Deus, em causas impossíveis, como a Cris já ministrou, Senhor, no louvor, pessoas que já não sabem mais como sair dessas situações e dessas circunstâncias, Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha renovar esses corações, que causas na justiça, Senhor, sejam respondidas nessa semana de forma milagrosa com o teu poder, Senhor. Que restauração de casamentos aconteça para a glória do Senhor Jesus. Que filhos que estão afastados das suas casas, que retornem para a tua presença e para a casa do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Ó Pai, para aqueles que precisam de uma porta de emprego, Senhor Jesus, abre uma porta de emprego agora, Senhor. Prepara um lugar, Deus, para que eles sejam bênção, Deus, e fluam no teu amor e no teu poder. Aqueles que precisam, Senhor, de novas estratégias para suas empresas, Deus, em nome do Senhor Jesus, amplia o ângulo de visão desses homens e mulheres, Deus, para que eles vejam além, Senhor, dos campos, Deus, mas que eles olhem para o monte, da onde virá o nosso socorro. O socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Que eles elevem os seus olhos, Deus, assim como o salmista disse, e eles possam encontrar em Ti respostas, estratégias, direcionamento e vida para suas empresas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e que Deus mova o seu coração para viver segundo aquilo que o Senhor tem para nós: santidade, amor e graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.